Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o romantismo em Portugal. Bem, para que a gente possa entender como foi que se deu o romantismo em Portugal, a gente primeiro precisa entender o contexto histórico. No início do século XIX, a situação política, econômica e ideológica de Portugal era muito tensa. O povo questionava até o poder absoluto do rei. Alguns escritores acabaram se comprometendo com causas políticas. E isso tudo aconteceu por dois motivos. O primeiro foi a transferência da família real e sua corte para o Brasil, e o segundo foi o domínio britânico nos negócios do império. Fora isso, a economia portuguesa ia muito mal das pernas, em razão da abertura dos portos aqui no Brasil. Foi em decorrência desses acontecimentos que ocorreu a Revolução do Porto, levando os liberais ao poder. E essa revolução forçou o regresso do rei Dom João VI a Portugal. Esse contexto de incertezas e lutas pelo poder marcou o romantismo em Portugal, e é o que explica o interesse de alguns autores em voltar ao tempo para contar a história de Portugal, como fez Alexandre Herculano em seus romances históricos. Era uma maneira de amenizar os desgostos com os acontecimentos que eles estavam vivendo e, ao mesmo tempo, reforçar o sentimento do nacionalismo em uma época em que faltava confiança nos governantes. Assim, as manifestações literárias do romantismo português se desenvolveram em principalmente dois momentos: o de implantação do romantismo e o de consolidação. O primeiro teve início com os poemas de Almeida Garrett e o romance histórico de Alexandre Herculano. Já o segundo foi marcado pelos romances de Camilo Castelo Branco. Então, o romantismo em Portugal começou em 1825 e foi até 1870. Então a gente consegue observar que foi um bom período, um longo, bem extenso. Então isso possibilitou que o romantismo ele fosse dividido em 3 gerações. A primeira geração foi de 1825 a 1840, tendo como marco inicial a publicação da obra Camões de Almeida Garrett. Essa geração ela foi responsável pela implementação do movimento romântico em Portugal, mas só depois da publicação de Almeida Garrett, que foi em 1825, 5 anos depois, ou seja, em 1930, que o romantismo ele realmente se estabeleceu em Portugal. Os autores desse período eles ficaram marcados com algumas características, como, por exemplo, exaltação à pátria, o nacionalismo, idealização do amor, idealização do herói nacional. Esse herói nacional para eles era o cavaleiro medieval. Tinha exaltação à natureza, tinha também uma subjetividade nos textos, uma expressão de sentimentos individuais, e havia também um escapismo, que era a fuga da realidade. Diante de tantos problemas, eles sentiam a necessidade de fugir um pouco, seja por questões, seja pelo amor, pela natureza, enfim. A segunda geração do romantismo em Portugal começou em 1840 e foi até 1860. Essa geração ela teve como principal característica o exagero do sentimento, o exagero das emoções. Os autores dessa época eles abordavam muito nas suas obras temas como vontade de morrer, pessimismo, amores não correspondidos, faziam críticas à sociedade. Então eles abordavam também muito a questão do tédio. Então eles, por causa dos temas e desse exagero dessas emoções, eles ficaram conhecidos como ultrarromânticos, tá? Esse período ficou marcado por ser um período do ultrarromantismo. É o período em que tem o exagero de todas essas emoções, de todos esses sentimentos. O principal autor desse período é Camilo Castelo Branco. E a terceira geração
É a geração que vai de 1860 a 1870. Vamos dizer assim, o período mais curto que tem, e já é o finalzinho do romantismo. Os autores dessa época eles já estavam deixando o sentimentalismo de lado e focando em questões mais reais. Estavam focando mais no realismo. Por isso que os autores desse período eles também ficaram conhecidos como autores pré-realistas. E os principais autores, os principais representantes desse período são João de Deus e Júlio Diniz.